Oi, gente, vamos começar mais uma live hoje para começar a nossa semana, logo depois da Páscoa, falando de libertação dos conflitos através de uma terapia fantástica que não só te auxilia, como te educa, te prepara para enfrentar os seus próprios problemas, os seus próprios conflitos, porque, afinal de contas, não adianta a gente ficar procurando um método terapêutico como uma busca de uma resposta pronta, né, uma receita de bolo. A gente precisa aprender com esse processo terapêutico e para falar sobre isso, Maísa está chegando agora. Ela que é terapeuta, Tudo bom? psicoterapeuta holística consciencial, né? Mora aqui pertinho de mim, mas não tão perto, né? Mora em Milão. E nós temos a felicidade de trabalhar essa técnica que é uma técnica que não só auxilia, mas que também educa, né? Educa as pessoas para que elas possam trabalhar seus próprios conflitos. Hoje eu consegui abrir bem direitinho, Maísa, para você entrar. Boa tarde, né? Horário Tudo de almoço certo. no Brasil. A gente aqui 5 da tarde. Vamos testar esse horário para deixar essa mensagem, mas depois fica gravado. Então, seja bem-vinda, se apresente aí para o nosso público nesse seu trabalho tão bonito, que é de levar a consciência para as pessoas que estão precisando de ajuda. Olá, tudo bom? Meu nome é Maísa. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu moro na Europa há muitos anos e atualmente moro em Milão. E justamente através dessa escola maravilhosa que é o Te Educo, que foi onde tudo começou, né? Em realidade, tudo começou dentro de mim, né? E através do primeiro curso que eu fiz de autoconhecimento, que tinha técnicas também de esqueci, sistema Expansão, familiar, de expansão de consciência, né? Que os cursos de isso, autoconhecimento tanto trabalhavam constelação familiar como as isso, a técnicas constelação profundas. familiar, é isso que eu dizia, Isso. que tinha as técnicas da constelação, e para mim, realmente, aquilo foi ampliou minha consciência realmente de uma maneira, era como olhar para a minha vida com outros olhos, realmente, ver as coisas de outra maneira. Então, eu queria hoje convidar vocês para ver se de repente esse grãozinho de amor, né, que eu ia dizer de areia, mas em realidade é um grãozinho de amor que nós podemos implantar dentro da gente mesmo para nos conhecermos um pouquinho melhor e realmente irmos para o mais, irmos para a felicidade, irmos para a libertação das nossas amarras. E não são Então, poucas, gostaria de... né? Não são poucos. Não, Os conflitos que a gente enfrenta todo dia, né? E a reflexão, né? Eu, quando estou fazendo as lives, eu gosto sempre de convidar quem está assistindo para fazer reflexão, gente. Então, vamos lá. Nós estamos tentando falar aqui da terapia consciencial, que é uma terapia que ajuda você a aprender a lidar com seus conflitos. A Maísa está falando aí do depoimento dela desde que ela entrou enquanto estudante, né, desse processo interior e agora, enquanto psicoterapeuta holística, está levando esse conhecimento a outras pessoas. E essa é a base da transformação, que começa na gente e chega até os outros. Mas por isso que eu digo, você que está aí, começa a pensar quantos conflitos você vive, né? Quantas dificuldades você vive, que aí ao redor no decorrer da nossa live nós vamos fazer mais perguntas conscienciais, para que você possa identificar, porque se você está vivendo um conflito, é porque tem alguma questão inconsciente com a qual você não está conseguindo lidar. E a meta desses processos é ajudar, né, a desvendar essa inconsciência para você acessar a sua força, o seu potencial, porque não tem uma dificuldade nessa vida que precise estar ali, né, se repetindo. Ela só está se repetindo por causa da falta da nossa consciência. E aí, quando repete, dói para danado, né, Maísa? isso. E aí eu ia começar, então, esse bate-papo com uma frase que a gente gosta muito de usar essa frase nas nossas aulas, que é acorda, bebê, né? Porque a pergunta é, quantos de nós aqui adultos ainda temos atitudes? Eu ainda vou dizer todos os dias para ser legalzinha, mas eu poderia dizer a todos os momentos do dia infantis. Sim. Muitos, né? Será que a gente consegue olhar para isso, né?
E eu marquei umas perguntas aqui que eu gostaria de fazer, que são perguntas que eu acredito que é o dia a dia de muitos de nós aqui, né? Que seria exatamente essa. Quantas atitudes infantis nós temos no dia? Nós nos damos conta disso? A Será que gente a aqui gente se talvez dá não, conta, né? pelo menos, que está sendo Isso, infantil, né? Porque é, às vezes a gente não acha que isso é material para processo terapêutico. Sabe o que que acontece? Às vezes as pessoas procuram o processo terapêutico mais como uma tábua de salvação, né? Chegando ali querendo que o terapeuta ou que o psicólogo eles deem ali uma pílula de salvação. Não percebem que o estado de adoecimento no qual chegam é fruto de um conjunto de situações com as quais nós não estamos lidando, situações interiores, onde nós precisamos melhorar, né? E quando a gente está falando de situação interior que a gente precisa melhorar, é que nem a Maísa está dizendo ali na pergunta dela, são situações em que eu estou me comportando com infantilidade, né? Eu estou sendo infantil perante algumas situações. E aí, será que a gente tem essa consciência que a Maísa está falando? exato. Ou, né, quantos pais estão cobrando essa atitude adulta de crianças? Né? Porque os pais não têm atitudes de adultas, mas a gente cobra dos filhos que eles realmente são crianças, então eles não teriam a necessidade de ter atitudes adultas ainda, né? Eles têm Mas nós tempo, né? cobramos isso. Eles ainda, em teoria, têm, eles podem, né? Eles podem. E quantos casais hoje estão querendo se separar e não conseguem, né? Quantos casais já se separaram se amando e a Sim, única coisa que aconteceu ali foi que não conseguiram gestionar os egos, né? Quantas discussões de egos nós temos todos os dias em casa, né? Com filhos, com familiares, com amigos, no trabalho. sim. Será que nós estamos vendo isso, né? No momento que a gente se dá conta, tipo, a minha vida tá um horror. A culpa dos meus problemas é o meu chefe. Será? Né? Vamos olhar para isso. Por que que eu estou permitindo que o meu chefe, então, faça da minha vida um horror, né? Onde é que está a minha responsabilidade? E esse é o convite da nossa terapia. O convite Sim. da nossa terapia, como bem fala o doutor Fernando Freitas, que eu gosto muito dele, é isso aqui, né? O cliente, paciente, vai nos trazer isso aqui. Mas eu não quero ver isso aqui ele já está me contando, eu quero olhar isso aqui, ó. O que está aqui atrás, o que está escondido, que nem mesmo ele vê, né? Que Sim. ele escondeu, que é a raiz dos conflitos dele. Então, o que nós aprendemos no Tia Educo é isso. Não é o que ele diz. Vai atrás da raiz deste problema, porque é ali que a gente vai conseguir ajudar essa pessoa, né, a ver a raiz desse conflito, desse trauma, enfim, e através disso ela vai entendendo por que que isso afeta a vida dela até hoje, em vários momentos. Às vezes é só um conflito, só que ele me atrapalha em diversas facetas ainda da minha vida. Na minha vida profissional, na minha vida em casa, na minha vida amorosa, né? Então, esse é o nosso convite. Isso é o que a gente aprende nessa escola maravilhosa. E é isso que a gente, nós terapeutas e as minhas colegas, a gente está tentando trazer para as pessoas, né? É isso. Não é o que tu diz, eu vou te mostrar lá atrás o que tu ainda não Não conseguiste teve. ver. E as pessoas não têm Isso. consciência disso, né? O que é que eu não Não. estou vendo? Vai depender muito da condição, da maturidade desse ego para ver essa realidade. É por isso que a educação consciencial, ela trabalha exatamente isso. Auxiliar, né, o nosso ego a conseguir se fazer perguntas para se responder por que que ele está preso. Então, eu vi que alguém pediu para participar, daqui a pouco a gente vai começar a abrir para interação, se alguém quiser participar ou trazer alguma questão, ou também se quiser fazer alguma pergunta, se está vivendo alguma situação que se parece com o que a gente está falando, né? A nossa live, ela é uma live interativa e você pode participar, né? Fazendo perguntas aos terapeutas que estão participando para tirar as dúvidas dos seus processos, né, das suas dificuldades no dia a dia, porque não imagine que essa dificuldade é fruto de algo exterior. Ela é fruto de algo interior, dentro dessa visão aí que a Maísa trouxe, né? Tem algo que você não está vendo. Quando você chega num processo terapêutico, você não está habituado nesse mergulho, você começa a dizer o que está acontecendo fora.
mas você ainda não se preparou para observar o que está acontecendo dentro. Isso é simples, porque nós não somos educados para essa visão consciencial. E muda tudo, né, Maísa? Quando a gente começa Muda. a trabalhar na gente e nos pacientes também, né? As respostas vêm muito rápido nesse sentido. Acho que esse processo terapêutico, ele é muito potente, né? Como é que você vê a Muito. potência desse processo terapêutico nesse nível de levar a consciência, né? E dessa consciência levar equilíbrio para as pessoas? Eu fiz até uma brincadeirinha aqui, porque eu ia exemplificar aqui com que a primeira sessão, né? Por exemplo, vou dar o exemplo de como eu trabalho. Eu trabalho, a primeira sessão geralmente dura praticamente 2 horas, né? Que é onde o paciente vai ficar me mostrando tudo isso aqui, né? Que ele está trazendo. E eu vou na fala dele tentar buscar uma raiz muito mais profunda do que aquilo. E geralmente já na primeira sessão nós já conseguimos um gancho importante, né? Que muitas vezes pode ser o cair na real. O que é o cair na real? O dar-se conta, né? Que agora vai aparecer ao contrário, tá? Arrogante eu escrevi aqui. Que a pessoa sai, no final da primeira sessão, ele sai. Jesus, Deu essa de que sou cara com a eu, né? arrogância. E agora? E agora? Ele Agora eu reconheceu, mato a né? terapeuta, né? Isso às vezes acontece, a pessoa fica Agora eu brava, mas mato a tudo bem. desgraçada dessa terapeuta que É, está me fazendo ver um negócio que eu não queria. não, o que eu estava justamente acusando, eu cheguei aqui para dizer que meu chefe era isso aqui, que eu não aguentava mais, e coincidentemente meu marido também era, né? Então a pessoa chega e fala, putz, mas fez sentido para mim, e agora? Eu falo, agora, bem-vindo. Primeira coisa, aceita que dói menos, e segunda coisa, vamos passar para a segunda fase do joguinho, né? Porque eu digo que a vida é um joguinho de videogame, a gente poderia comparar mais ou menos, né? Sim. Eu passo para outra fase. Quando me dou conta disso aqui, que dói, né? Não é fácil de ver. Por isso Não, a não gente é chama às fácil. vezes o cair na real de bigorna, porque é uma coisa Sim. grande, né? E aí eu digo, ok, agora, daí a primeira pergunta do paciente é, tá, e o que eu faço com isso, né? É, Não é que eu saio na rua agora, olá, tudo bom? Meu nome é Maísa, eu sou arrogante. Olá. Não, né? Então eu falo, não, calma. Agora tu simplesmente vai começar a criar como se fosse uma antena automática para uhum. perceber na tua vida onde e quando tu estás sendo arrogante, né? Porque antes Como tu nem via isso, tu como essa achava que era o arrogância outro. atua na minha vida, né? Isso. Nas diferentes facetas, né? Porque ela não vai só atuar porque tu chegou dizendo que era o teu chefe, né? Ela vai atuar em, Sim. em muitas outras circunstâncias que tu ainda não viu. Então, o que é a consciência? É ter olhos para ver, né? É começar a ver coisas que eu não me dava conta antes. Então, eu começo a ver, bah, agora eu fui arrogante, tá, tem razão, é verdade, e tal. Então, como se segue, não é que eu vou deixar de ser arrogante depois de amanhã. Ah, hoje eu descobri não, eu posso botar a máscara que eu tinha antes de dizer que eu não sou e negar isso. Eu posso fazer isso, né? Sim, claro. Mas a nossa ideia é que o paciente comece a ver isso, viver isso na sua vida de uma maneira muito mais real, né? E a partir disso ele vai começar a se transformar. Porque o que eu não vejo, eu não transformo. Então eu preciso ver primeiro, eu preciso viver isso aqui, né? Precisa, entre aspas, fazer o dodói em mim, né? Eu preciso ver em quantas circunstâncias eu estou sendo isso aqui. E aí é quando a gente começa todo um processo de dar-se conta e começar pouco a pouco a desmistificar isso, dizer não, calma, assim. E aí eu vou me transformando, é uma mudança de dentro para fora, não é uma mudança de fora para dentro, É né? Então a verdade. gente não propõe a pílula que eu vou aqui, eu vou apagar isso aqui, eu não vou apagar, né? Eu vou saber lidar com isso aqui. Essa é a diferença. É um conteúdo da sombra, né? Por exemplo, a arrogância Isso, como orgulho, né? Como qualquer conteúdo rejeitado, ela é um conteúdo difícil de ver, que a gente vê muito mais nos outros do que em nós mesmos. Mas a partir do momento em que você aceita, você dá o primeiro passo, né? Para esse ego que estava ali imaturo, ele conseguir aceitar, desejar ver a verdade para entrar nesse caminho, né, dessa transformação, como a Maísa falou aí. Porque a transformação,
a gente fica pensando que tem um segredo, que tem uma fórmula, né? O que é que eu faço? Não é muito sobre fazer, né? Você precisa realmente integrar essas partes que não estão sendo olhadas, e essa integração, todo mundo tem muita dúvida, né? Todos os alunos têm muita dúvida. Tá, mas que diabo é isso, né? Como diabo é que eu integro esse negócio? Como se a gente precisasse fazer alguma coisa, quando o despertar da consciência ele é algo natural, né? Ele acontece desde o primeiro momento, mesmo aqui, alguém que está assistindo aqui a live e pensou num conteúdo e disse, nossa, não tinha me dado conta disso, né? E às vezes é difícil a gente se dar conta da, por exemplo, da arrogância, porque a gente é tão automatizado que a gente vai pensando que é tudo natural, mas eu posso começar a me fazer perguntas, né? Como é que eu me sinto quando eu desejo fazer uma coisa de uma forma, né? E a outra pessoa é resistente àquilo que eu quero, né? Então, quando as pessoas não fazem tudo do jeito que eu quero, como é que eu me sinto? Então, ali, você pode dar a desculpa Aí, que ó. você quiser, né? Sabe que eu não consigo ler? Controladora aí, ó. Eu não É que tá consigo. o contrário. Controladora. Ah, ok. Não, mas é também porque ficou um pouco escuro para mim. Mas então pronto, Ah, isso tudo, essa rigidez faz parte do medo, né? Então você não consegue ver essas posturas, quer ter o controle e é pesado demais, né? A gente não, a maioria dos nossos adoecimentos a gente não percebe que é porque está muito pesado. Então é por isso que esses processos de educação consciencial, né? A Maísa falou do Centro Internacional de Educação Consciencial, que é o TIEDUCO, que ele está aí levando esse despertar consciencial através de diferentes iniciativas, né? Existem alunos que fazem parte das nossas turmas que estão sempre recebendo conteúdo. Por quê? Porque é pouco a pouco. E a gente pensa, né? Quem quer um processo instantâneo esquece, né? Não existe. Agora, se você quiser realmente se educar para se libertar dos conflitos, mesmo com as suas dificuldades, mesmo trazendo tudo que você traz, fica tranquilo que dá. Né? Até é importante que você veja tudo de dificuldade que traz, mas mudar de uma hora para outra assim, só se você colocar uma máscara, né? E não serve. e ela vai cair de novo, exato. Ela dura um pouquinho e ela cai, né? Que é a máscara que nós botamos durante a vida, né? Para nos proteger, por Isso, medos, por inseguranças, por uma série de coisas. Só que um dia essa máscara pesa demais e a gente não consegue mais sustentar ela. E aí que é o chamado que eu chamo, né? A gente isso. diz, tem muita coisa me incomodando. O que será, né? Né? Eu sou tão E é ali que boa, sou tão eu faço bem para boazinha, eu todo faço tudo mundo. para todo mundo. Pois é, e ninguém faz nada por mim. E Será a que eu sou gente não suficiente? percebe que, na verdade, são grandes máscaras que escondem a nossa insegurança, né? O nosso medo. É por isso Não que, saber se posicionar, né? Porque não é sim, porque eu me posiciono que eu sou uma crença, né? As crenças limitantes, elas também nos prendem muito, né? Muito mesmo. Ah, eu estou atendendo bastante gente que está tendo essa crença, casamento é para sempre, né? sim, Inclusive, pode inclusive isso ser uma crença religiosa, né? Que nós escutamos lá, de claro. repente, né? De algum formador na época da catequese, que para quem é católico, né? E são coisas que nós escutamos de pessoas queridas que a gente confia, né? Dos nossos avós, dos nossos pais. É, tá no inconsciente coletivo, né? Essa culpa, né? Do Isso. se o casamento acaba, se a família se destrói, como se precisasse destruir uma família porque um casamento acabou, né? E sim, existem muitas crenças nesse sentido. Assim como crença de Isso. dinheiro, né? Assim como crença de tanta De coisa. tudo, uma série de coisas. Aham. E a gente chama de crenças limitantes porque elas nos limitam e a gente vê isso, a fala do paciente, ela nos traz isso, né? Sim, Daqui a pouco o paciente fala uma frase que parece banal e a gente, está aqui a estrada, vamos seguir sim, aqui, né? Que ele fala, meu pai dizia, minha mãe dizia, né? Isso para nós é uma grande bandeira vermelha, né? Onde a gente levanta a bandeira vermelha e fala aí, ó, isso é importante, fale-me mais sobre isso, né? E a gente vai entrando neste caminho que ainda para ele é até desconhecido, né? A gente vai sim. desbravando aquilo e o paciente vai dizendo,
faz sentido, é verdade. Ah, eu não tinha pensado nisso, é verdade, faz sentido, né? É, esse E grande então cair é em um si, né? despertar mesmo. Esse grande cair em Isso. si que é tão importante, porque a gente fica. É como eu digo, né? As escolas não têm uma educação para a consciência, as famílias não têm uma educação para a consciência, então termina que o maior potencial que a humanidade tem, né? Fica completamente desperdiçado e a gente sendo domado por questões inconscientes, é como o Jung fala, né? As coisas vão acontecendo na sua vida, né? E você vai chamando de destino, mas na verdade, não. Né? Ali é o inconsciente que está fazendo você fazer suas escolhas, é o inconsciente não trabalhado que está fazendo. Muitas vezes fez você escolher um casamento no qual você não era feliz, né? Ou escolher um trabalho que não te faz feliz. Então, assim, esse inconsciente atuando na sua vida, ele já fez uma bagunça danada. Chega uma hora que precisa começar a organizar. E é tanto que a alma pede, né? Chega uma hora que ninguém aguenta, a gente quer Sim, desesperadamente o conhecimento. Porque isso. viver nessa cegueira, nessa ilusão, é um peso que ninguém consegue suportar. É muito É. difícil não saber o porquê que a vida não dá certo, o porquê que os relacionamentos são ruins, o porquê que eu vivo em conflito, porquê que eu não acredito em mim, né? E a gente é tão bebezinho ainda que muita gente chega com essa questão: eu não estou bem, mas eu não sei o que que eu tenho, né? Está tudo bem na minha vida, está É, tudo ótimo, né? Estou casada, está tudo perfeito na minha vida, mas tem algo que está levantando uma bandeira vermelha, né? Eu tá não estou tudo bem, bem, eu não mas eu sei não por tô quê. bem. Não sei por quê, mas eu não tô bem, né? Essa é a primeira coisa de falar: ai, que bom, então o que veio fazer aqui, né? E aí a pessoa fala, e aí ela começa a se abrir, né? Porque Sim. tem algo que ela vê que não está legal, ela só não consegue identificar e colocar um nome, né, naquilo. Mas na primeira hora de consulta a gente já consegue identificar, muitas vezes essa é a pessoa que tem várias questões que não estão Sim. legal, né? Não tem só uma, É né? porque muitas vezes a pessoa vem aguentando situações durante toda uma vida, né? E isso, fruto dessa falta de segurança, isso é muito comum nas nossas histórias. A gente fica nessa postura do bonzinho, que não pode dizer o que pensa, que não pode se posicionar. Então a gente vai aceitando demais, tentando salvar as outras pessoas, e no final, quem é que nos salva? Né? A gente se desconecta completamente e aí, aparentemente, está tudo bem. Por quê? Porque as pessoas estão olhando só para o exterior. Ah, não, eu tenho trabalho. Ah, não, eu tenho dinheiro. Ah, não, eu tenho uma casa. Ah, eu tenho isso. Tenho. Então, olhando tanto para o ter, né? A pessoa esquece do ser. E esse ser já está ali completamente perdido depois de uma história inteira, né, de ilusões, de Isso. desconexão. Quando eu vejo, imagina que a pessoa se dá conta aos 40 anos que ela terceirizou todas as decisões da sua vida para outras pessoas, né? Sim. E aí, como é que eu pego as rédeas então da minha vida a partir de agora? Não é fácil, né? Então, uma série de coisas que a gente vai ter que ir desmistificando para criar essa coragem, para ver se é o momento certo, né? Ou então essa pessoa ir se preparando para possivelmente fazer isso no futuro, né? Os processos de educação consciencial, eles acontecem muito a partir dessa idade, né, que você citou aí. A gente, muitas vezes, a partir do 40 que cai a A crise ficha de dos 40. que nada está certo. E eu digo que a educação consciencial, ela tem uma meta de trazer isso um pouco mais cedo nas vidas das pessoas, né? Porque essa é a realidade por falta da nossa, falta de conhecimento pessoal, né? Por falta desse despertar consciencial. Mas se nós trabalharmos desde cedo despertar para essa consciência, nós, logicamente, poderemos fazer escolhas melhores, nós poderemos aprender a nos posicionar e, quem sabe, né? Mudar um pouco da história dessa crise, mesmo que com a idade a gente realmente tenha um conhecimento maior, né? Eu adoro, cada 10 anos da minha vida é uma festa, né? Porque eu digo, adoro ficar velho. O povo diz, ah, não sei por quê. Eu digo, caramba, menino, desde os 20 que a cada 10 eu noto que a coisa está melhorando, né? Ou seja, a experiência, óbvio, com os nossos erros, com os nossos acertos, né? Nosso método de aprendizado é esse. A gente vai
tentando, acertando, errando. Só que algumas pessoas que ficam presas no medo não caminham mais, né? E Isso. essa é a meta, Paralisam. né? Onde é que você está preso? O que está paralisando suas decisões? O que O que está está paralisando faltando? essa conquista? Precisa sair desse nó. É. E a famosa crise dos 40, né? Mas é exatamente isso, é porque o meu chegou nos 30, por exemplo, mas cada um, né, tem uma situação. Ah, e a minha história é engraçada, ela é curiosa, porque como a gente usa muito do exterior para não ver, né? A gente fica assim, não quer ver o Sim, que está aqui atrás. A gente trabalha bastante, faz faculdade, inventa outro curso, e sai de casa e tarará, né? Para não ver nada do que está acontecendo aqui dentro, né? é. E aí, agora, a situação que nós estamos vivendo, né? Que eu não vou falar o nome porque acho que cai a live se falar, vou chamar ele de bicho da goiaba. Do bichinho da goiaba, né? Nesse último ano e meio, quase 2 anos, ele tirou muitas das atividades exteriores que nós tínhamos, né? Uhum. E aí nos forçou a olhar para dentro. Então tem muita gente que culpa o bicho da goiaba pela desgraça da sua vida, Sim. né? Como se isso que tu está sentindo hoje não existisse na tua vida há vários anos. Já existia, mas eu não O tive bicho da tempo para goiaba olhar é a para isso. pandemia. É, isso aí. Para não olhar para isso, né? Eu não tinha tempo. E aí eu era uma dessas pessoas, onde eu trabalhava fora, fazia isso, atividades, né? Então nunca tive tempo de olhar para mim. Isso era uma bobagem, né? Minha família me ensinou que nós temos que trabalhar e produzir. Não pode ficar parado, parar é perder tempo. Então corre atrás da máquina, né? Como se a vida fosse uma corrida São Silvestre, né? E assim Sim, eu ia. E aí o que acontece? A saúde sinaliza também, né? Ô menina, olá, já estou avisando, né? Então eu desenvolvi uma intolerância ao glúten, que se a gente for analisar isso, o que que são as intolerâncias alimentares, né? A sim, intolerância às questões que eu não queria olhar, né? Intolerância a coisas que estavam acontecendo na minha vida que eu talvez não sabia, não soube digerir, não soube gestionar, né? E aí esse foi o caminho que me levou a procurar a escola, fazer esse primeiro curso, que caíram muitas bigornas, eu saí de lá assim, né? Meu Deus! E aí eu falei, não, vou olhar para isso aqui agora. Eu vou olhar, e aí fui me aprofundando ao ponto que eu decidi fazer o curso profissional. E agora estamos fazendo uma especialização de psicologia transpessoal. E, e se Deus quiser, eu encontrei meu caminho, estou muito feliz. Estamos trabalhando, nós terapeutas trabalhamos muito primeiro nós, é né? Porque se eu não verdade. aplico a técnica em mim, se eu não sei como funciona esse despertar, como é que eu vou ajudar o meu cliente, né, a chegar lá? É, Então, eu isso é o que preciso mais viver isso em acontece, mim. é o que mais acontece nos processos terapêuticos, né? Hoje a gente tem alternativas. As formações, por exemplo, existem formações hoje de pós-graduações em psicologia que favorecem essa experiência, né, pessoal. A formação de psicologia transpessoal, ela é uma das que tem essa característica, assim como outras. Mas, em geral, né, vamos dizer assim, a academia, a universidade ela vai trabalhando a teoria, depois os profissionais estão soltos, porque eles não têm. Eu lembro que quando entrei na faculdade de psicologia, primeiro dia, foi a maior decepção que eu tive na minha vida, porque na hora que o professor mandou os alunos falarem, né, eles diziam: e aí, o que que você espera dessa faculdade? E aí, muitas pessoas, sabe? Eu acho que a sala era grande, tinha mais de, sei lá, quase 50 pessoas, e algumas diziam que tinham ido buscar autoconhecimento. Criatura de Deus. Quando a pessoa dizia que tinha ido buscar autoconhecimento, aí a cacetada truava. Porque aí o professor na época, né, a professora na época dizia: se você veio aqui buscar autoconhecimento, pode ir embora, que aqui não tem. Então eu digo, minha Nossa Senhora, assim já foi a boa-vinda. Claro que é a visão, né, dali do profissional, do professor, mas isso mostra que as pessoas não. Aí eles dizem assim, mas durante a faculdade você tem que fazer, né? Você tem que fazer terapia. Terapia. E aí você diz, mas vai fazer terapia com quem? Com outra pessoa que tem essa visão, né? E aí? E agora? Então, o que que acontece? Muita gente nem faz terapia,
óbvio, né? Porque às vezes nem tem condição de fazer o processo, não se educa para a consciência e depois está solto para fazer o atendimento das pessoas, sem ter olhado para dentro. E aí, como é que você faz? Né? Como é que Como você é que eu vai... sei quando eu separo o que é meu e o que é do paciente, né? Porque nós somos pessoas que também estamos vivendo um processo na nossa vida, também estamos em crescimento. Eu Sim, também não estou todos os dias bem, como todas as demais pessoas, né? Mas eu claro. preciso saber me neutralizar para fazer um atendimento. E vamos supor que eu esteja passando por uma dificuldade grande, né? O luto de uma pessoa querida. E aí, o primeiro paciente que me apresenta no dia tem um luto, né? É, Se mas, eu não mas souber me neutralizar, a psicologia tem uma saída para isso. Aí é outro conselho que dão na faculdade, né? Que é óbvio que esse é um conselho para a realidade. Aí eles dizem para os psicólogos a informação que quando chega um conteúdo desse, você manda embora o paciente, manda para outra pessoa. Tá bom porque eu para estou sem você? condição de Ou atender. seja, você não é que o conselho é vai trabalhar isso em você para você poder atender essas pessoas. É, o que você não tem condição, você manda para o outro. Gente, eu estou dando aqui exemplos, por exemplo, de falas que são pontuais. Cada e outra não é uma crítica no sentido das pessoas, é do paradigma, tá? Sim, Esses de como a gente profissionais, foi criado, né? esses De como está a profissionais educação em geral. esses profissionais não têm como ter outra visão, né? Eu lembro de uma outra ocasião em que um professor, eu estava fazendo uma intervenção de autoconhecimento para mostrar o autoconhecimento, na importância do autoconhecimento para pacientes que entram num sofrimento tão grande que vem o suicídio como uma alternativa, né? Ou seja, o sofrimento mais grave. Aí a professora ficou muito preocupada porque ela disse as pessoas não têm condição de olhar para a própria sombra. Se elas forem olhar para a própria sombra pelo autoconhecimento, elas vão surtar. E eu digo, nossa senhora, Senhor do céu. Então, veja, essa é a visão da psicologia formando pessoas para depois ajudar na sombra dos outros. Como é que é possível? Então, se eu não consigo confiar nem em mim, enquanto terapeuta, nem no paciente, no seu processo para Seu lidar com aquilo que potencial. ele traz, eu não Porque é ele que confio está em ninguém. trazendo. É dele. É claro É que que ele essa é a tem. diferença. É claro que ele tem condições, mas se eu não acreditar nisso, se eu não acreditar nesse potencial, eu estou completamente perdido, né? Então, infelizmente, existe um paradigma para ser quebrado, e é um paradigma que ele já começou muito a ser quebrado com a psicologia transpessoal. E eu estou vendo a Débora entrando aqui, que coisa maravilhosa, falando de psicologia transpessoal. A Débora, que tem a formação em psicologia transpessoal lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que eu tive a honra de participar, em que exatamente acontece o contrário disso que eu estou falando, né? Hoje a gente tem esses cursos aqui, a Débora já está sabendo, já até convidei para ela dar um pulinho aqui na Itália. Por quê? Porque nesses processos você vai mergulhar, né? Você mergulha, por exemplo, a formação de transpessoal que a gente realiza é uma formação vivencial. Você não está formando só as pessoas para o atendimento. Pelo contrário, você está fortalecendo as pessoas para que, a partir daqueles seus processos, elas aprendam a lidar com o ser humano. Imagina que, eu digo sempre, tá? A Débora, eita, Débora, eu tive honra e tenho, né, de ser sua aluna e paciente, porque, por exemplo, eu aprendi demais nas sessões, né? Porque a Débora me acompanhava enquanto terapeuta, enquanto estava no Brasil, e é fantástico porque você linka uma coisa com a outra e você aprende técnicas profundas de verdade. E aí, hoje, vários alunos meus do Brasil são alunos da formação, estão fazendo psicologia, e aí a mudança de paradigma vem, né? É uma coisa que precisa mudar, porque as pessoas, quando estão olhando para a saúde, precisam sair desse lugar de acreditar que é uma coisa exterior. É interior, nós estamos doentes, nós temos muitas questões, mas nós temos todo o potencial de trabalhar cada uma dessas questões. Como é que a gente não vai acessar, né, Maísa?
Não tem como. Até porque isso que o autoconhecimento, como é que eu vou saber se eu tenho condição? E isso acontece, tá, gente? Pode acontecer de chegar um paciente com conteúdo que eu não possa lidar. Só que se eu não fizer autoconhecimento, se eu não me conhecer, como é que eu vou ter a certeza de que eu não consigo atender aquele paciente? Porque eu preciso saber que esse conteúdo em mim não está bem legal, né? Então, eu só vou saber disso se eu realmente me conhecer e souber o que está dentro de mim ainda, né? Ligar o Porque alerta, senão eu né? vou confundir. É, porque aí eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar. Então a gente precisa saber reconhecer. O ego precisa saber reconhecer essas situações, né? Cada um de nós precisa ter essa consciência daquilo que está enfrentando, mas principalmente confiar de que existem processos terapêuticos que são verdadeiros, né? E que dão origem a esse despertar consciencial. Então, a partir dali, você se transforma porque você entra em níveis mais profundos de consciência. Você sai desse estado adormecido, de sono profundo, e você começa a adentrar nas realidades lindas, às vezes difíceis, né? Aí, mas que são realidades suas e que você precisa delas para poder subir todos os degraus que você tem para subir, né? A gente tem ainda poucos minutinhos aqui de live, gente, mas se alguém quiser participar, pode solicitar para entrar. Se tiver alguma pergunta dentro desses temas que a gente está falando, pode falar. Olha só, Débora. Olha, nós estamos com a turma, Débora, no Te Educo, que está trabalhando terapia transpessoal consciencial. E eu já falei para eles que estou esperando você aqui. Se Deus quiser, vai passar essa pandemia e aí a gente vai ter essa felicidade, né? A Débora, que é uma aí das trabalhadoras, das precursoras, né? Que trabalha por essa implantação dessa visão além do ego, né? Da transpessoal no Brasil, que é uma escola linda, linda. E que aqui a gente vê pouco, sabe, Débora? Aqui na Europa a gente ainda vê pouco, mas que estamos começando o movimento aqui. Já somos alguns, viu? Já nesses anos que estamos trabalhando, né, Maísa? Estamos com essa Já, felicidade de estar formando uma turma bacana que está levando essa visão por aqui. sim, está sendo uma aventura realmente. E é muito gostoso porque nós temos hoje já, nós terapeutas que nos formamos, ainda somos alunos e seremos para o resto da vida, se Deus quiser. E já Sim, temos os alunos, né, em que a gente também está tendo a oportunidade de ajudar, de esse caminhar, né, de dar uma mãozinha e dizer, é pode vir, verdade. que a gente já veio, a gente já chegou aqui, né? A gente é a fase do joguinho que eu chamo, né? A gente vai passando de fase, vai ficando cada vez mais complexo, vai, mas é porque daí nós já também criamos a condição de chegar ali. É exatamente como o joguinho de videogame. Se tu passou daquela fase, a fase seguinte é mais difícil, não é assim? Mas tu também já tá mais treinado para ter chego ali. Tu vai treinar mais um pouquinho, vai de novo conseguir passar dessa fase, né? É, E assim é a nossa vida e as nossas questões. e sempre mais Porque forte. quanto mais eu vejo, né, mais consciência eu tenho, mais eu enxergo, mais profundo eu vou. Mais Mas mais forte. condição eu tenho de ir também mais profundo, né? É exatamente Então, isso. não tenham medo que o ego de vocês só vai permitir ver o que vocês têm condição de ver. Essa é uma maravilha que a gente aprende muito rápido, né? E eu acho que o que é legal é que a expansão dela depois da consciência ela vai acontecendo, né? A gente estava falando aí com a Débora, né, que a gente teve a felicidade de fazer um processo terapêutico durante toda a formação de psicologia transpessoal. E eu lembro que eu dizia, nossa, o que é que vem depois? Porque cada vez que a gente fazia um processo, né? Cada vez que entrava fundo ali no inconsciente, que aquela questão vinha à tona para ser trabalhada, você realmente muda de fase e lhe aparece uma nova etapa do processo e esse processo e vai. Então, gente, não tem fim. Se você quer trabalhar essa coisa intensa na sua vida, que é o seu processo de transformação, então abra os olhos para esse despertar, para uma educação, uma inteligência consciencial, né, em que você passa a ter capacidade verdadeiramente de compreender o que está passando, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito desafiador, em que os nossos medos vêm todos à tona e que podem É um ficar, convite todos os dias, né? pode ficar paralisado, né? A gente pode estar ali barrado. Bem fácil.
e para que a gente ficar parado quando a gente pode caminhar, né? O Tô medo. vendo a Tati aqui, minha amiga. Beijo, Tati. Ai, tá, ele é um coraçãozinho. Falei pouco com as É. pessoas, gente, mas obrigada aqui pela participação. Ninguém pediu para participar, não mandamos perguntas. Não sei se eu boto alguém aqui sem avisar, hein, Má? O que que você acha? Então, ontem eu achei que isso ali era a prova final da nossa formação. Eu falei, Olha é para só. entrar assim mesmo? É. Não, mas é bacana demais porque aí entra ó, com a cara e com a coragem para poder falar um pouquinho desses É. processos, né? A gente entra daqui a pouco na nossa formação de Beijo, Débora. Quando puder, venha conversar ao vivo com a gente. E a gente está, né, nesse movimento de tentar levar um pouco mais dessa consciência, um pouco mais dessa percepção das pessoas para caminharem, vamos dizer assim, com os pés no chão, né? Que a gente pensa que tem os pés no chão, mas não sabe nem onde está pisando, né, Maísa? É, pisando em ovos às vezes, né? Não sabemos nem por quê. É verdade, Podemos é pisar no verdade. solo, podemos pisar no solo, não precisamos pisar em ovos, né? Só que a gente tem que descobrir o porquê estou pisando dessa maneira, né? E o que que me impede de colocar o meu pé no chão? Sim, Quem me impede? Por que que eu permito, né, que outras pessoas eu terceirizo muitas vezes as minhas questões? Por quê, né? sim. Então é isso só que a gente tem que saber. É, e nem vê, né? Nem vê que tem esse. Tomar as rédeas. É. Não, não vê. Mas culpa o outro, né? Ou seja, vê. Pô, É, ó, galera, desculpa, quando eu culpo o outro, pode olhar. Pode é, olhar que tem tem coisa. conteúdo teu aí. Tem coisa. É. Vamos tentar cada. Ó, tem alguém pedindo aqui para participar. Vamos ver que a gente tem poucos minutos, a live termina já já. Ó, tentei. Opa, não sei se a gente consegue. Tentei aqui abrir, mas não consegui. Acho que. Acho que sim, acho que agora Aí. foi. Olá! Como você chama, Oi, linda? Oi! eu me chamo Oi, Valentina. Oi, Valentina. Valentina. Então, É a primeira live que eu vim quantos aqui. anos você tem? É a Que primeira. legal. Eu tenho 8. Olha só, você estava assistindo a gente falar de despertar consciencial com 8 aninhos. Sim. Que coisa Aí, maravilhosa! pessoal. Que coisa maravilhosa! Você sabe que quando eu estava aí no Brasil, tinha várias turmas da sua idade trabalhando já para poder entender. Porque Legal. às vezes com 8 anos as coisas ficam difíceis, não ficam, Valentina? Às vezes a gente se Uhum. chateia, às vezes acontece alguma coisa em casa ou com a família. O que que você faz quando Uhum. acontece uma coisa difícil? Não sei. Eu, eu mando mensagem para minhas amigas. Ah, para as amigas ajudarem. Ó, Muito bem. Uhum. E aí, essas amigas Uhum. conseguem te ajudar? Uhum. Você já divide algo com alguém, né? E isso é muito importante. Uhum. Mas essa é muito legal, Valentina, que você pediu para participar, porque tem uma mensagem muito importante da educação consciencial, que é a gente começar desde cedo, sabe? As dificuldades que a gente tem e Uhum. o potencial. Você já descobriu qual é seu potencial? Aquela coisa que você tem Não. muito talento para fazer? O que que você mais gosta de Hum, fazer? Brincar com meus Qual é a amigos. brincadeira que você mais gosta? Pega, pega. Pega, pega. Então, você é uma menina que corre muito. Uhum. Uhum. Então, você resolve as coisas rápido, por exemplo. Ali no pega-pega precisa Mais ou pensar menos. rápido, não precisa? Uhum. Então, é uma forma sua brincando de usar o seu potencial. Então, só uma dica, né? Uhum. E aí você nem percebe, mas brincando, você já está mostrando quem você é, você já está mostrando toda a sua capacidade e tudo que você vai Uhum. poder usar na sua vida. agilidade. Como é, Má? Uhum. Agilidade, né? É. Quem corre é ágil. Às vezes a gente não percebe, né, o quanto a infância ela é importante para mostrar aquilo que a gente veio construir. Tinha alguma E o coisa que você quanto queria as dizer, crianças Valentina?
Como é, Má? Não, não, é caso que sem querer meu dedo escorregou e depois eu não sabia como sair. Depois aí eu apertei sem querer. Você Agora eu tô entrou sem aqui. querer. Mas foi ótimo, a Foi gente adorou. maravilhoso, Valentina, maravilhoso. Você tem vergonha de ficar assim ao vivo, falando? Sim. Olha só, Mas você fica. sabe que a timidez é medo? Mas que você enfrentou, olha aí, tá enfrentando. Porque, porque Uhum. na verdade você é linda, olha aí, respondeu tudo bem. É, a Isabel está dizendo, a Valentina é corajosa, teve medo, Isso. depois que chamou sem Uhum. querer, né? Mas Uhum. enfrentou o medo, tá aqui conversando com duas pessoas que não sabem nem quem são, né, Valentina? Olha Uhum. aí, é assim que você vai enfrentar a sua vida. Que É legal. assim que a gente enfrenta a vida, né? Nas nossas pequenas Uhum. dificuldades, é assim que a gente vai enfrentando. Parabéns, É, Valentina. parabéns. Quer dizer que toda vida que você encontrar uma dificuldade, você vai sempre encontrar uma forma de enfrentar. E a gente fica Uhum. muito feliz de você ter participado aqui com a gente, viu? Olha aí, não foi por acaso que seu dedo escorregou, Uhum. hein? Tá bom? É, Pois um alguém já beijo estava bem grande, prontinho. viu? Beijo bem grande. Beijo, Obrigada Valentina. pelo seu dedo que escorregou. Uhum. Tchau, tchau. E a gente também, mas prepara, vamos nos preparar aqui para nossa despedida, por causa que o tempo, né, já vai encerrando. E eu queria te Eu não sei agradecer. sair. Oi, Valentina. Eu não sei sair. Ah, não! Será que eu sei Uhum. como te ajudar? Mas a gente já está encerrando. Se eu não conseguir te ajudar, eu vou tentar aprender, tá? Uhum. Que eu acho que eu não sei como fazer para te Uhum. ajudar. Cléo tá falando como é que. Deixa eu ver aqui o que que ela falou. Ó, aqui o Mas pessoal isso, está dando parabéns aproveitando. para você, Valentina, por essa sua participação, Uhum. Isso. dizendo que você é corajosa, linda, e muito linda, é Uhum. verdade. E enfrentou com E aproveitando A que a Valentina. Valentina entrou, ela nos dá um gancho bem legal para a gente, adultos, né? Olhar para as crianças Sim, como muitas vezes uma forma de ajudar essas crianças a desenvolver justamente isso, né? Às vezes uma timidez, um medo, porque as crianças elas se comunicam, elas pedem ajuda muitas vezes, pode sim. ser através de uma mentira, pode ser através de uma rebeldia, de uma raiva, né? E Uma muitas vezes o pai e a tristeza. mãe não sabem lidar e falam, parem com isso, menino. Em realidade, ele está pedindo ajuda, né? De alguma maneira. Então, se nós É porque formos mais algumas pessoas conscientes, acham, né, que a criança ela não sofre, né? Porque criança não tem problema. E não é verdade. A criança ela tem dentro do mundo dela a necessidade de se estruturar tanto para poder crescer. A Ana Lígia está dizendo que fecha no X, Valentina. Tem um X aí talvez na Uhum. sua tela, mas por mim você fica aí. Tô achando você tão linda. Uhum. Tem um X aí na sua tela, Ana Lígia, obrigada. E a gente vai se preparando aqui para o encerramento. Gente, vai ter live toda segunda e quinta nas próximas semanas para a gente começar. Queria convidar vocês, né, para seguirem a página do Te Educo, que em português é o CI Educo, né? Se Educo. E a partir dos próximos meses a gente vai migrar com as nossas lives para a página do Centro Internacional de Educação Consciencial. E aí a gente pode. Deixa eu ver aqui se dá tempo. A Ivana está dizendo, por favor, pode dar uma palavra de incentivo para minha filha de 16 anos, que está pensando em cursar psicologia. Ano que vem vai prestar Enem. Olha, Ivana, se a sua filha ela já tem essa inclinação, né? Se ela já gosta dessa área de cuidado tão grande, é só que ela abra os caminhos. Ela precisa ver se dentro da psicologia o caminho que ela quer traçar para ouvir as pessoas, ele é esse caminho realmente que transcende, né, as dificuldades. Imagina, conseguir compreender. E se ela busca isso, para ela ter certeza que é possível, hoje a gente já tem várias técnicas psicológicas de acesso ao inconsciente profundo. E ela começa já nela, né? Já estou aí com 16 aninhos, né? A gente tem alunos nessas idades. Né? Meu filho, que está aqui na live também, ele está cursando psicologia, já estuda autoconhecimento e já fez formações nessa área.
né, antes da faculdade. Então, veja, tudo isso vai ampliando e preparando a pessoa para a própria vida e depois para ser o profissional que o mundo precisa. Então, é isso que a gente deseja aí para sua filha, ser esse profissional, fazer parte da mudança de paradigma que o mundo precisa tanto. Né? A psicologia, ela não é um lugar para tratar de doentes, é um lugar para desenvolvimento de saúde. Então é isso que eu desejo de coração para ela. E você, Marva, suas palavras para a gente encerrar antes que corte, antes que caia. Queria agradecer a presença de todo mundo, obrigada por esse espaço. Mirela, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por essa escola maravilhosa, tu e a Karina, que vocês estão abrindo para oportunidade para a gente continuar nossa formação e, se Deus quiser, ajudar nessas novas formações que virão. E eu só tenho a agradecer, muito obrigada de verdade. E essa foi a. Deixei um pouquinho da minha transformação, né? Do quanto feliz eu estou com tudo isso. E estou à disposição para perguntas, depois se quiserem deixar aí. Verdade, qualquer E era pergunta isso. a mais pode mandar no Agradecida. direct, né? Pode mandar que a gente responde. E, gente, então, muito obrigada, obrigada, Maísa, que Jesus continue abençoando o seu trabalho. Eu fico muito feliz a Obrigada. cada uma das pessoas que você atende, que chegam, né, transformadas e felizes, e ver o quanto essa coisa está contagiando, né, as pessoas e o mundo, e as pessoas passando a acreditar em si. Então, obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, que passou pela live, ou que vai ver mais tarde. Beijão para a filha da Ivana, que estava também nos ouvindo, né? E que vai encontrar esse caminho maravilhoso pela frente. E que nós nos encontramos novamente na próxima quinta-feira, tá? Nossa convidada da quinta-feira é a Maria Cláudia Amaral, ela mora lá na França, tá levando aqui, a Maísa está trazendo aqui para a Itália. A Cláudia está trabalhando todo esse processo lá na França. Então, tudo isso aí que vocês têm também aí no Brasil, né? Se expandindo para o mundo, com o nosso jeitinho brasileiro, né? A gente tem no Brasil uma oportunidade incrível de trabalhar essas técnicas e isso tem ajudado a gente aí compartilhando através do nosso Centro Internacional de Educação Consciencial para o Mundo. Ah, a Ana Lígia é consteladora. Gente, quem se interessar também por constelação, né, pode deixar mensagem no direct que vai ter um aulão de constelação próximo sábado, tá? É o aulão de apresentação do curso. Parabéns, Ana Lígia, pelo seu trabalho de consteladora. É uma ferramenta fantástica. Nós duas que estamos aqui também somos consteladoras, né, e podemos assegurar. É uma técnica incrível, né, Má? Sim, maravilhosa. E a gente faz uso delas o tempo inteiro, né? Independente da nossa O tempo formação inteiro. Nas terapêutica. nossas vidas e na vida dos pacientes. É verdade. É uma Inclusive, ferramenta inclusive incrível. outro dia, eu estava constelando, eu e a Karina lá no parque. Porque todo lugar é lugar e toda hora é hora, né? A gente Sim, aprende que no meio de uma conversa a gente está tentando. Ah, então vamos ver, né? Porque a gente já sabe que muitas vezes a mente mente, né? Então a gente precisa sim, aprofundar naquela questão para ver para que lado seguir, né? é E a verdade. constelação traz isso para a gente conversar com a nossa alma. Isso é muito Aprender a lindo. sentir o campo e conversar com a nossa alma, é verdade. Entrar em contato. Legal. E a Ana Lígia está levando esse trabalho lá no Rio Grande do Norte, em Açu. E isso é maravilhoso. A gente fica muito feliz com a difusão Parabéns. dessas técnicas. Gente, é isso. O tempo foi. Vai cair a nossa linha. Beijos mil. Obrigada, Obrigada. gente. Alunos da formação, agora saímos da live e entramos na nossa sala de aula, tá? Ah, que legal! Ela disse que o filho dela fez consulta no Brasil ainda, né, Ana Lígia? E aí ela depois se interessou pela constelação. Participa, manda uma mensagem lá no direct se você puder no sábado, Ana Lígia. E participa para compartilhar sua experiência também no nosso aulão de sábado. Vai ser muito bem-vinda, viu? Fico muito feliz que esse interesse tenha nascido, né, no nosso trabalho. Que alegria, é uma honra, de verdade. Então, beijos para todos, alunos que estão aqui. Muda lá para outra sala e vamos estudar, que tem muito trabalho pela frente. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. mãe. Luz, Obrigada. sucesso. Obrigada.